Patrícia Travassos é jornalista, publicitária e sócia-diretora da agência de conteúdo Prosa Press. Ela também é colunista do programa Conta Corrente da Globo News, onde reflete sobre temas relacionados às transformações de comportamento que acontecem por conta da inovação. Ela é autora do livro Minha Mãe é um Negócio, sobre empreendedorismo materno, além de produzir documentários e séries de TV. E a Patrícia também é mãe da Bela. Isso é muito importante, porque o título da palestra dela não poderia ser mais maternal. Inovar é um parto. Inovar é um parto, realmente. Agradeço a todos que vieram até aqui ou que estão assistindo a gente ao vivo pela internet. O Minha Mãe é um Negócio é o livro que eu escrevi em 2012. Ele é fruto de uma pesquisa bem intensa que a gente fez para produzir uma série de TV. Eu me deparei com o tema empreendedorismo materno de uma maneira bem casual. Eu não era mãe ainda, minha filha tem 3 anos, isso foi em 2012. E eu tinha uma amiga que era musicista, tocava viola aqui na Orquestra Municipal e ensaiava todos os dias aqui no teatro, bem aqui pertinho. E um dia fui almoçar na casa dela, ela disse: então, eu estou abrindo um negócio. Na época não se falava em marketplace, hoje seria um marketplace muito bem montado e muito inovador, mas ela vendia por um site produtos feitos por mães. Ela falou: o estoque está aqui em casa, que foi o primeiro erro, o que fez a empresa fechar 2 anos depois, mas o estoque ficava na casa dela, e ela falou: você quer dar uma olhadinha nas coisas? Eu falei: ai, meu Deus, lá vem ela com um biju, Tupperware e essas coisas para eu comprar, vou ter que sair daqui gastando dinheiro hoje. E aí ela abriu o guarda-roupa e saíram produtos incríveis que eu nunca tinha visto, porque o que eu acho incrível do empreendedorismo materno, da inovação, e o que existe em comum entre essas coisas é exatamente a dor e a delícia do parto, do nascimento, de você ver ser criado algo que nunca foi feito antes. A inovação é exatamente isso, ela chega para facilitar a nossa vida com uma ideia que muitas vezes é muito simples, mas que ninguém implementou antes de você. O empreendedorismo materno também ele parte de uma ideia muito simples. A mulher quer ficar mais perto do filho, mas ela não quer abrir mão da carreira dela. Em geral, ela cria um produto, desenvolve um produto que ela não encontrou no mercado, ou, no mínimo, ela desenvolve algo que vai preencher uma enorme lacuna que ela encontra dentro da casa dela. Sabe por quê? Porque a cada 10 mulheres, 4 não retornam ao trabalho depois da licença maternidade. E das que retornam, cerca de 30% enfrentam dificuldades ou são desligadas do emprego depois desse período de estabilidade. Esses são dados da Robert Half, dados de 2016, mas o cenário segue o mesmo. 2017, acabamos de começar 2018. A GV diz ainda que 2 anos depois da licença maternidade, chega a 50% o número de mães que são demitidas. Elas são excluídas do mercado formal e aí se socorre mesmo no empreendedorismo. É uma oportunidade, mas eu digo já no meu livro e repito aqui, não é uma solução para todos os problemas. Ela vem junto, é um pacote. É você pensar que abrir uma empresa é a mesma coisa que ter um filho. Então, as dores e as delícias, né? É um grande prazer, mas tem muitas surpresas, tem um kit surpresa que a gente não consegue imaginar. Então, existe uma grande oportunidade, mas existem também muitos desafios. E é disso que eu quero falar aqui hoje, desses desafios, dos erros, dos acertos e das mulheres inspiradoras que mostram que, sim, é possível inovar. Quando eu fiz essa pesquisa em 2012, a gente e os produtos que me encantaram na época lá na empresa dessa minha amiga que se chamava Companhia das Mães, eles me encantaram porque eles tinham muito de design, eram produtos realmente que feitos à mão, muito artesanais. E de lá para cá o que aconteceu é que a tecnologia tomou conta de todas as áreas, né? E a mulher também foi entrando para isso. Ela vem desconstruindo a máxima de que tecnologia não é coisa de mulher. E tem muita gente trabalhando com isso dia e noite para mostrar que, sim, que a tecnologia faz parte.
Voltando a essa história do marketplace do passado, por que elas fecharam Companhia das Mães? Porque as mães não tinham escala para entregar. Elas tinham estoque, elas faziam à mão, realmente, uma peça por peça. Elas queriam estar mais com os filhos do que produzindo realmente. E aí, no momento em que elas tinham a internet para vender em um mercado muito grande, elas não tinham muito como entregar. Elas não tinham produtos escaláveis. Esse é um grande entrave do empreendedorismo materno. Então, no momento em que você decide que vai abrir a sua empresa, o interessante é que você faça, sim, um planejamento. Imagine que hoje você tem o mundo como o seu mercado e tente planejar como é que você vai conseguir atender a todo esse público. A maternidade, para mim, é a condição humana mais democrática que existe. Claro que tem o nascimento, tem a morte, mas o nascimento, a maternidade, ela é muito democrática. Independe de condições sociais, a revolução hormonal que acontece com a mulher, as emoções, isso independe da classe social. Mas, quando o empreendedorismo entra em cena, sim, há diferenças e não é possível, não dá para negar. As classes C e D, elas seguem tendo filhos, claro que não dá para generalizar, mas a média é que as mulheres das classes C e D ainda tenham filhos por volta dos 20 anos. E aí não dá tempo realmente delas se desenvolverem profissionalmente ou de terem uma formação sólida. Agora, o que a gente percebe nos empreendimentos dessas mães empreendedoras de classe C e D é que elas têm uma urgência tão grande do negócio dar certo que a garra e a vontade de fazer virar é inspiradora. Nas classes A e B, elas não têm... Claro que elas têm um colchão de apoio muito mais confortável, né, do que as mulheres das classes C e D. E, em média, elas começam a ter filhos cada vez mais velhas, depois dos 30, perto dos 40 anos, e elas têm tempo, sim, de se desenvolver profissionalmente, de subir uma carreira, de alçar uma carreira até o topo, muitas vezes. É claro que ainda existe aquela diferença entre homens e mulheres no topo da hierarquia das grandes empresas, mas elas já estão chegando lá, sim. E essas mulheres, quando elas decidem empreender, elas estão muito mais preparadas para, sim, criar o próprio negócio. Elas já sabem como é que funciona a história. As mulheres que empreendem, as mães empreendedoras, costumam empreender muito sozinhas. E essa experiência de ter trabalhado numa grande corporação ou de ter uma carreira sólida é muito importante para ela saber como é que é o funcionamento de uma empresa, né? Quais são os departamentos. Porque, em geral, ela é desde a produção, a venda, o financeiro, o administrativo, a limpeza e o RH, ela é tudo ao mesmo tempo agora. Então, essa formação profissional, como funcionário, é muito importante para qualquer empreendedor. Claro que tem os talentosos, claro que tem esses inovadores, né, esses moleques que a gente está vendo hoje aí transformando o mundo muito cedo, né? Mas são as grandes ideias, e é daí que surge qualquer negócio. E eu queria falar de alguns exemplos que são tão inspiradores quanto, e eu vou falar de uma moleca. Quer dizer, ela já não está mais tão jovenzinha assim, mas ela é a unicórnio brasileira. Unicórnios são as startups que alcançam a avaliação de $1 bilhão. E a terceira startup brasileira tem, entre os seus criadores, uma mulher. O nome dela é Cristina Junqueira, ela é criadora do Nubank. E eu conversei com ela para essa palestra e eu interrompi as férias dela na Europa para a gente bater um papinho e falar um pouco de empreendedorismo materno, né? É claro que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Ela criou o Nubank enquanto ela descobriu que estava grávida. E isso não é uma exceção. Eu acho que acontece um surto criativo na cabeça dessas mulheres que estão grávidas, que é um período muito fértil, muito embora o cérebro feminino encolha de tamanho durante a gravidez. Vocês sabiam disso? Talvez isso explique por que a gente fica tão esquecida, tão esquisita durante a gravidez, mas, ao mesmo tempo, a gente fica muito criativa e resolve mudar de vida. O cérebro encolhe, biologicamente é provado. Ele encolhe até 6% de tamanho. E 6 meses depois que o filho nasce, ele volta ao tamanho normal, com novas conexões, com capacidades
com uma capacidade incrível de novos aprendizados, que a gente desenvolve também na criação de um filho, né? E que são muito importantes e muito pouco valorizadas no mundo corporativo. Então, por exemplo, capacidade de motivação, capacidade de liderança, capacidade de gestão de um time, de reconhecer talentos. Assim como a gente reconhece que um filho é bom para a música, o outro filho é bom para o esporte, a gente começa a saber delegar melhor as funções de um time que a gente está administrando. A gente entende que aquela pessoa serve para determinada tarefa e aquela outra pode ser muito boa para resolver um outro problema e criar alguma solução. A empatia é algo que a gente desenvolve quando a gente começa a tentar se colocar no lugar do bebê que ainda não sabe falar e entender por que ele está chorando. Será que é manha? Será que realmente está doendo alguma coisa? E o meu cliente? Será que ele está reclamando com razão? E a gente começa a saber se colocar no lugar do outro, e isso é muito pouco valorizado ainda no mundo corporativo. Eu acabei de falar os números, mas eu nem contei ainda a história da nossa unicórnio, e eu vou voltar lá. Ela tem 35 anos. Ela sempre adiou a maternidade e foi realmente sem planejamento que ela engravidou da Alice, que ela brinca que é gêmea do Nubank. O Nubank é uma operadora de cartões de crédito sem taxas, sem anuidade, e que chegou para revolucionar e dar uma sacudida no mercado de cartões que estava ali tranquilo e calmo. E eles chegaram para isso, para trazer um mindset diferente, porque a inovação nada mais é do que isso. Eu não preciso entender as idiosincrasias da tecnologia, eu não preciso saber de programação. É até legal que eu saiba. A Camila Achuti é uma menina de 26 anos e tem uma startup chamada Mastertech. E ela, todos os dias, desconstrói essa ideia de que mulher não serve para programação ou tecnologia. Ela cria cursos para ensinar mulheres a programarem, a fazerem tecnologia com as próprias mãos. Mas a grande virada, eu acho, a grande contribuição, além de, claro, programar, se esse é o seu talento, eu acho que está em ter uma ideia que seja inovadora e mude o mindset, da maneira como a gente pensa. Hoje as coisas estão mudando, e eu acho que o melhor conselho que a gente deve, a melhor maneira que a gente pode se sentir confortável no meio desse turbilhão é você deixar a cabeça mais aberta para essas mudanças. Ou, ao menos, conseguir se sentir confortável em meio a tantas mudanças. Eu não entendo ainda esse mundo novo, mas eu estou me sentindo confortável em transição. A gente está em transição, e isso não vai chegar num lugar tão cedo ainda, num lugar que realmente a gente diga, chegamos. Eu acho que a transição é contínua, é o tempo todo. Mas a Cristina Junqueira, ela criou o Nubank junto com a filha. Hoje, ela consegue criar uma situação que ela entra às 8 da manhã, ela deixa a filha na escola, entra às 8 da manhã e sai às 5 da tarde, porque é ela responsável por pegar a menina na escola. E ela fez isso como uma estratégia pessoal para não terceirizar a maternidade. Porque ela sabia que, se ela não colocasse uma função para ela maternal, ela ficaria no escritório até muito tarde. E ela não queria perder esses momentos da filha. A filha dela está com 3 anos, a empresa dela também. Virou um unicórnio agora, no Dia da Mulher, na Semana Internacional da Mulher, por coincidência absoluta do acaso. Por causa da criação dessa empresa, a Cristina não teve licença maternidade. A Alice nasceu numa quarta-feira. Na segunda-feira seguinte, ela já estava trabalhando em casa. Na outra segunda, ela já estava no escritório. Com os pontos da cesárea, ela disse que saiu para procurar uma nova sede para a empresa, porque, enquanto ela estava na maternidade, eles receberam o primeiro round de investimento. Ela assinou os papéis no Einstein. E aí, depois, ela saiu com os pontos da cesárea ainda para procurar um escritório que hoje tem 950 funcionários. E o que eu acho muito interessante da construção dessa empresa é o que eles querem deixar, é a questão da diversidade. Então, a empresa dela hoje tem 950 funcionários, 42% são mulheres, 30% se consideram da comunidade LGBT, e, além da questão de gênero, eles têm 25 nacionalidades entre os funcionários. Ela disse que isso aconteceu de forma orgânica, não foi uma estratégia pensada, mas isso trouxe para a empresa dela uma diversidade de olhares, de perfis, de experiências,
que leva para o público, que é o cliente da empresa, um plus, uma diferença muito grande, porque os clientes podem ser melhor entendidos com uma diversidade de pessoas tão grande. Muitas empresas ainda não se dão conta disso, mas isso também já é comprovado em pesquisa. Deixa eu achar aqui. A McKinsey fez um estudo chamado Delivering Through Diversity, recentemente. E eles dizem o seguinte, que empresas lideradas por mulheres rendem, em média, 21% mais do que a média dos negócios. E eu não estou dizendo isso porque eu sou contra os homens, de jeito nenhum, eu detesto isso. Eu detesto esse discurso, às vezes eu vou muito em encontro de empreendedorismo feminino, empreendedorismo materno, os homens ficam super constrangidos, porque as mulheres dizem, porque as mulheres. A gente precisa exatamente da combinação, a gente precisa exatamente da diversidade. As empresas que têm baixo percentual de diversidade desempenham 30% menos do que a média. Então, hashtag fica a dica para você que está empreendendo. Busque essa diversidade. Eu acho muito bonito entender o que é o propósito da sua empresa. Quando eu escrevi meu livro, quem escreveu o prefácio foi a Luísa Trajano, do Magazine Luiza. E ela leu o livro e falou para mim, Patrícia, eu não acredito em empreendedorismo materno. Eu falei, perdi meu prefácio. Aí ela falou, não, é que eu não acredito que um empreendimento possa chegar ao sucesso se o seu foco, o seu objetivo é estar com seu filho. Você não tem como misturar essas coisas. Você precisa, são 2 filhos para criar, isso precisa estar muito claro desde o início. É claro que a flexibilidade, a autonomia que o empreendimento te traz é muito importante e, realmente, eu vejo muitas mulheres que conseguem levar o filho na escola, conseguem levar o filho no médico e trabalham de madrugada. Mas isso não é fácil, não é novela das 8, né? Aquela coisa que elas estão lindas, maravilhosas todo o tempo, e que é só alegria. Não, é uma combinação de esforços muito grande, e é isso que é a realidade, né? Então, eu acho que a gente precisa ficar bastante atento, que o empreendedorismo ele é uma luta diária, é mais um filho para criar e daqueles que exigem atenção 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem folga. Muitas vezes, inclusive, as mulheres não tiram férias, por falar em folga. Esse, inclusive, é um dos erros que eu aponto no livro como um dos grandes erros. As mulheres que empreendem muito sozinhas, são centralizadoras, fazem todas as funções ao mesmo tempo e não têm direito de tirar folga e nem mesmo de ficar doentes. Elas não conseguem se ausentar do trabalho, porque o cliente vai ficar sem ser atendido. No Fantástico, que deu origem a todo esse estudo, a pesquisa que a gente fez, a gente acompanhou 3 mulheres empreendedoras, mães, e uma delas, um dia, passou mal. Ela era dona de um restaurante. E ela atendia no caixa, ela servia, ela fazia comida na cozinha. Era um restaurante pequenininho, mas ela dava conta de todas as funções. E era tão bonitinha, porque, quando você falava, nossa, Grace, o seu feijão está uma delícia, ela te dava uma porção sem cobrar nada. Quando a gente foi ver, o negócio dela estava no vermelho, mas assim forte. Ela estava funcionando por inércia, assim. Ela não tinha a menor ideia do quanto ela estava devendo, porque ela não sabia precificar, ela não cobrava o que ela realmente. Ela se confundia com o negócio. Quando você elogiava o feijão dela, ela se sentia a Miss Brasil. E ela juntava filho com o negócio. E um dia ela ficou doente, passou mal. Logo depois que ela descobriu que estava no vermelho, tadinha, ela passou um estresse mesmo. E aí ficou, enfim, teve que fazer endoscopia, aquelas coisas, mas ela não conseguiu dar conta de fazer o almoço aquele dia. Gente, os clientes foram para a cozinha, porque eram pessoas que todos os dias iam lá, então eles eram muito íntimos. Ela colocou a sogra para o lugar dela e os clientes iam para a cozinha para perguntar, e aí, meu bife está pronto? E a gente falou, gente, não dá. Nenhum negócio pode ser baseado em apenas uma pessoa, sem que você tenha alguém que possa, no mínimo, te auxiliar, ou, no mínimo, entender ou te substituir para uma emergência. Afinal de contas, se você é uma mãe empreendedora, você tem uma criança e a gente sabe que criança tem febre. Criança, inevitavelmente, acorda um dia de manhã indisposta, não consegue ir para a escola, e aí, você faz o quê se você não tem um plano B?
Então, o plano B é uma das coisas mais importantes. Eu queria trazer um outro exemplo muito inspirador de uma mulher que usou a inovação. Ela é nutricionista e ela teve uma ideia de uma startup, mas ela não entende nada de tecnologia. Tudo bem, ela foi atrás de quem, então, entendesse. A nutricionista Gabriela Correia, ela nunca tinha pensado em trabalhar com nada além de cozinha, até que um dia ela pegou um táxi e sofreu um assédio. Aquele taxista não faz a menor ideia do quanto aquela cantada horrorosa mudou a vida dela para o bem, porque, quando ela chegou no bar, onde ele deixou ela para encontrar umas amigas, e ele disse assim, você está indo nesse bar? Puxa, vou te esperar aqui fora, então, para, quando você sair bêbada, eu abusar de você. E ela ficou tão nervosa, encontrou as amigas e falou, gente, onde é que eu pego um táxi que uma mulher possa me levar, em que eu me sinta mais protegida? E aí, bom, ela não encontrou onde encontrasse um táxi e resolveu criar um aplicativo, o primeiro aplicativo de transporte feminino voltado para mulheres e feito por motoristas femininas. Então, chama-se Lady Driver. É o primeiro aplicativo legalizado de transportes femininos aqui em São Paulo. O negócio está há 1 ano no ar. Já tem 15 mil motoristas cadastradas e 220 mil downloads. Ela pegou todo o dinheiro que ela tinha ganho num projeto de gestão de cozinha nas Olimpíadas de 2016. Ela que tomava conta de 12 mil refeições para os atletas olímpicos, e ela ganhou uma graninha. E ela falou, é isso, eu vou investir. Foi até a Universidade de São Carlos, contratou engenheiros para desenvolver o aplicativo dela e colocou no ar. Eles agora estão já receberam o primeiro 1 milhão de investimentos e agora estão no segundo round de investimento, já pleiteando 4 a 5 milhões de reais para fazer o negócio dela crescer. O marido dela ficou desempregado nesse meio tempo e hoje faz parte da equipe de 30 pessoas que tocam o Lady Drivers. Eu acho que a tecnologia ela traz enormes possibilidades da gente fazer o que a gente quiser. A ideia é que a gente tiver com alguma orientação e com planejamento e pragmatismo, a gente consegue chegar lá. E a rede está cheia de apoio. Então, eu mesma conheço, pessoalmente, algumas redes que orientam e apoiam mulheres que têm ideias, que estão nesse momento fértil de imaginação, querendo transformar a sua vida, porque, muitas vezes, a maternidade traz isso, traz uma mudança de identidade mesmo, ou um upgrade na identidade feminina. E elas buscam essas orientações. Então, eu sugiro para quem está empreendendo que busque orientação com as meninas do Maternativa, ou a Juliana Maris, do Comadres, que tem um perfil mais acolhedor, se você ainda quer discutir a sua ideia. Uma alternativa, eu vou dar as características de cada uma. Uma alternativa ele é mais pragmático. Ele também é acolhedor, mas ele é mais prático. É interessante que você já esteja com a sua ideia mais formada. O Comadres, não. Você não precisa. A Juliana Maris é uma fofa. Ela te acolhe naquele momento de maior dúvida. Ela é quase uma psicóloga. Mas ela te orienta muito bem também a conseguir levar esse equilíbrio da melhor forma possível. O Bitumami ele é uma aceleradora de negócios maternos. E a Daniela Junco, que é a criadora dessa aceleradora, me ensinou que empreender é o seguinte: lance a sua ideia com pouco investimento. Erre barato. Isso é muito importante, você errar barato, porque errar é inevitável. Aprenda rápido, porque aí você pode lançar novamente a sua ideia. Isso é um ciclo, isso não acaba. Lance com pouco investimento, erre barato, aprenda rápido e lance novamente. Teste a sua ideia antes de colocar no mercado para muita gente. Então, o errar barato é exatamente isso, é você fazer um piloto, você fazer um teste, um plano beta primeiro, ver se a sua ideia vinga. Tem uma empreendedora que é super interessante, chama Baby and Me, a empresa dela, ela chama Karen.
E ela tinha uma experiência na Endeavor, então ela sabia tudo de empreendedorismo, até ficar grávida do segundo filho. Ela nunca tinha pensado em empreender e diziam para ela que ela tinha que desfraldar o primeiro filho antes do segundo nascer, porque ia ser uma loucura e tudo mais, e ela resolveu desfraldar o menino. E aí, ela, enorme de grávida, e o menino, todo dia, fazia xixi na cama. E ela tinha que trocar o lençol, e ela super pesada, e o menino acordava, e ela cansada, querendo dormir, ele acordado. Aí disseram para ela, põe tapetinho de cachorro no colchão. Aí ela falou, boa! Comprou no mesmo dia, colocou o tapetinho de cachorro no colchão, e o menino fez xixi e seguiu dormindo. Ela falou, graças a Deus. Porque ela tinha mais tempo, calma, para fazer tudo aquilo, que tinha que trocar o lençol e tudo mais, mas não era nem aquele oceano no colchão, né? Porque o tapetinho absorve, e as coisas podiam ser feitas com muito mais calma, sem que o menino acordasse. E aí ela falou, por que eu estou pondo um tapete de cachorro para o meu filho dormir? Não existe para criança? Não existia. Aí ela criou. E ela criou uma empresa que hoje tem 12 produtos patenteados, que vêm com o propósito de facilitar a vida das mães. E ela desenvolve alguns produtos. E o plano, e o que eu ia dizer, por conta esse exemplo, é para eu contar o piloto que ela fez. Ela desenvolveu alguns tapetinhos. Não, antes de desenvolver os tapetinhos, ela mandou tapetes de pet para mães. E falou, gente, testem isso aí. Ela pediu na internet, mães que estavam passando por essa mesma fase, ela falou, será que sou só eu que estou gostando dessa ideia? E ela mandou para aquelas mães, e elas foram o piloto, e disseram, o que está errado nesse tapete? Me conta. O tamanho está pequeno. Porque eu não gostei do cheiro. Porque isso, porque aquilo. Bom, ela desenvolveu um tapete que é biodegradável, é esterilizado, não tem cheiro, tem motivos infantis, do tamanho do colchão de uma cama de solteiro. E aí, da largura. E aí você junta alguns para evitar grandes acidentes. Enfim, a empresa dela está crescendo, ela estava incubada lá no Google Campus São Paulo. Ela agora já excedeu o tempo que ela podia ficar lá, mas já conseguiu uma rede de farmácias no Rio Grande do Sul, vai revender os tapetes. Hoje, ela vende tudo pela internet, é tudo online. E ela tem um esquema com mães que podem revender os produtos dela, assim como a Natura, assim como a Avon, você pode ser uma representante da marca dela na sua região e revender os produtos. Quer dizer, ideia, gente, basta ter. Orientação, tem muita. Eu falei da B2Mom e esqueci de dizer da Rede Mulher Empreendedora. A Rede Mulher Empreendedora, a Ana Lúcia Fontes, é uma das personagens do meu livro. Em 2012, ela estava abrindo um coworking. Ela tinha sido executiva em multinacionais. Faltam 10 minutos? Eu ainda tenho 10 minutos? Desculpa. Eu ainda tenho 10 minutos? Só falei 5 até agora? Que maravilha! Tudo bem, a gente segue aqui, improvisando. A Ana Lúcia Fontes, então, ela era uma ex-executiva de multinacional, abriu um coworking, mas o propósito dela era orientar empreendedoras, orientar mulheres que tinham dificuldade de se estabelecer no mercado, porque os bancos eles oferecem menos crédito para quem é mulher. Aí, de lá para cá, alguns bancos abriram linhas especiais de crédito para empreendedoras femininas. De lá para cá, as mulheres foram provando que, sim, emprestar dinheiro para mulheres significa que você empresta dinheiro para famílias. Você ajuda a sustentar famílias. Você acelera um movimento que é muito maior do que um negócio. Até porque, entre as características principais do empreendedorismo feminino, uma coisa que me tocou muito na época da pesquisa é que os empreendimentos que são liderados por mulheres, eles não desenvolvem apenas um produto ou uma ideia. Eles têm uma responsabilidade social, ambiental, uma preocupação com o impacto no entorno.
Entre, claro, um impacto no time. Então, o que aquele empreendimento significa para o time que trabalha ali, mas ele também se propõe a ser maior do que um negócio. Ele se propõe a ser parte de uma comunidade. Porque as mulheres elas têm uma preocupação com... A gente, que é mãe, fala assim, puxa, qual é o filho que eu quero deixar... Qual é o mundo que eu quero que o meu filho viva, né? Não, qual é o filho que eu quero deixar para esse mundo? E o negócio é mais um filho. Então, eu acho que, com essas características, a gente percebe que, realmente, o empreendedorismo materno ele pode, sim, ser considerado mais uma revolução feminina. A gente teve as revoluções, a mulher começando a votar, a mulher queimando sutiã, a revolução sexual, a mulher conquistando espaço no mercado de trabalho, e agora, sim, ela pode também fazer essa opção de deixar o mercado formal de trabalho e abrir o próprio negócio. Hoje, segundo os dados da Rede Mulher Empreendedora, que é uma rede gigante hoje, a cada 100 empresas novas que são abertas no Brasil, 52 são de mulheres. Metade, pelo menos, dessas mulheres são mães. E se a gente pensar, né, quer dizer, metade do mundo é de mulheres e a outra metade são os nossos filhos, né, são filhos delas. Então, quer dizer, está todo mundo junto e misturado. E a inovação chega para facilitar a vida de todo mundo. O empreendedorismo materno também chega com um propósito muito acolhedor de equilibrar a vida pessoal e profissional, e de discutir um pouco sobre o equilíbrio desse mundo, né, em que as pessoas estão tendendo a ficar tão imersas no seu mundo individual, e, ao mesmo tempo, vem surgindo iniciativas tão colaborativas de trabalho e de convivência nesse mundo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Tempo encerrado, de repente. Então, tá bom. Bom, só para eu terminar, então, porque eu fui falando, entre os erros mais comuns, centralizar todas as funções, não planejar. Eu acho que a gente precisa pensar que empreender é igual o pré-natal que a gente faz durante a gravidez. Você precisa, antes de abrir o seu negócio, planejar, fazer um plano de negócio. O pré-natal é bem importante para qualquer empreendimento. Não misturar filho com trabalho é outra coisa que é muito importante. É legal que o seu filho vá até o seu negócio para ver como é que ele funciona, para se inspirar, para entender o valor do trabalho, mas não é legal que ele more no seu escritório, porque, muitas vezes, o seu negócio não combina com uma criança circulando, não é nem seguro. Entre alguns alertas, para você que está começando um negócio agora em casa, não trabalhe de pijama, a produtividade cai. É muito gostoso, 1 ou 2 dias, mas eu passo até batom antes de sentar no computador, mesmo que eu esteja em casa, porque dá uma sensação de que eu comecei a trabalhar, sabe? De que tem alguém aqui, sei lá, sozinho. É muita autonomia, não estou preparada. Hobby não é negócio. Se você tem um hobby e transformou ele num negócio, faz um plano. Faz um planejamento, mesmo que você tenha que refazer. Porque o hobby é aquele que você, sei lá, eu faço brigadeiro muito bem, todo mundo elogia. Eu uso a cozinha da minha casa, a luz da minha casa, o leite condensado da minha casa, e eu não ponho isso no preço, eu dou. Eu adoro que as pessoas me elogiem, e aí, quando me elogiam, eu acho que é para mim. E eu falo, nossa, como eu sou doce. Mas o negócio, quando essa pessoa vira meu cliente, ela vai ser exigente. E ela vai pedir qualidade. E eu não vou poder dizer para ela, puxa, hoje eu não fiz, meu filho teve febre. Ah, então, hoje está menor, porque então acabou a luz lá em casa. Não, não tem essa chance. Então, hobby não é negócio. Você pode usar o seu talento para isso, mas não para você empreender com base nas práticas que você fazia antes. O negócio é muito sério. Empresa não é espelho, é exatamente essa história. Eu sou doce, mas nem tanto. E os acertos? São aquelas novas habilidades. Valorize o aprendizado que você tem com uma criança e o seu novo olhar para o mundo. A inovação vem muito desse novo olhar e da nova condição que você dá para da abertura de cabeça, de consciência, vai viver, deixa viver. A autonomia e a flexibilidade de horários são os grandes acertos do empreendedorismo materno.
E eu agradeço todo mundo aqui, espero ter inspirado e trazido algumas ideias que possam ajudar você que está empreendendo agora e a você que está pensando em inovar, em empreender nesse momento em que um filho nasceu, um filho cresceu, um filho saiu de casa, em qualquer momento da vida, porque qualquer momento é momento para a gente se renovar e inovar. Muito obrigada.